Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos explorar um dos sistemas de combate mais eficazes e estratégicos, o Okutoryu Jujutsu. Com raízes profundas nas antigas escolas de Jujutsu, esse estilo combina técnicas de mobilização, torção de articulações, projeções rápidas e golpes de impacto. Através de sua abordagem simples e decisiva, o Okutoryu Jujutsu se destaca não apenas pela sua capacidade de neutralizar adversários em combate corpo a corpo, mas também pela sua adaptabilidade, tornando-se uma excelente escolha para a autodefesa em situações cotidianas. Neste vídeo, vamos explorar a história, as características das técnicas e o que torna este sistema tão único e eficaz. O Okutoryu Jujutsu é uma arte marcial relativamente moderna, com uma história que se entrelaça com a evolução das artes marciais no Ocidente. A sua origem remonta à década de 1970, quando o mestre finlandês Alvo Ninikito decidiu criar um sistema de combate que combinasse as tradições do Jujutsu japonês com métodos de treinamento mais práticos e adaptados às necessidades da vida moderna, especialmente no que diz respeito à defesa pessoal. Influências e formação do sistema. O caminho de Alvo Ninikito para a criação do Okutoryu Jujutsu foi profundamente influenciado por sua dedicação ao estudo de diversas artes marciais, principalmente Judô, Karatê e Aikijujutsu, uma forma ancestral do Jujutsu que teve grande impacto nas escolas de Aikido. Ao longo de sua jornada, Ninikito foi atraído pelas técnicas de combate mais eficazes e funcionais, que fossem aplicáveis em situações reais de confronto. Sua introdução ao Daito-ryu Aikijujutsu foi um ponto crucial no desenvolvimento do Okutoryu. O Daito-ryu, uma das formas mais antigas de Jujutsu, ficou conhecido por suas técnicas de projeção, imobilização, estrangulamentos e, especialmente, pelo uso da energia vital ou Ki, Shi, princípios que também formariam a base para o Okutoryu. Ninikito estudou com diversos mestres japoneses e obteve uma compreensão profunda das técnicas e filosofias do Jujutsu clássico, adaptando-as, no entanto, para torná-las mais diretas e eficientes para a autodefesa moderna. Criação do Okutoryu e sua filosofia. O nome Okutoryu significa Escola da Estrela do Norte, um símbolo que remonta à tradição japonesa e à importância da estrela Polaris, que historicamente foi usada como guia para a navegação. Ninikito adotou esse nome para expressar a ideia de um sistema de combate que seria um guia ou direção para os praticantes, ajudando-os a alcançar a eficácia em suas técnicas de defesa pessoal. O Okutoryu é uma arte marcial que combina a tradição com inovação, mantendo a eficácia das técnicas tradicionais, mas com um enfoque pragmático voltado para as exigências da sociedade moderna. Ao criar o Okutoryu, Ninikito não queria apenas mais uma escola de Jujutsu, ele desejava desenvolver uma arte marcial que fosse acessível, eficiente e aplicável no dia a dia. O sistema foi moldado para ser uma combinação de defesa pessoal, autodefesa e treinamento físico. Ele incorporou uma série de técnicas de projeção, quedas, imobilizações, controle de articulações, defesa contra armas, desarmamento e até combate com múltiplos adversários, sempre com foco na simplicidade e eficácia. Expansão internacional e reconhecimento. A partir de sua fundação em 1977, o Okutoryu Jujutsu teve um crescimento contínuo na Finlândia, com muitos adeptos praticando o sistema não apenas como uma arte marcial, mas como uma filosofia de autodefesa e desenvolvimento pessoal. Em pouco tempo, Ninikito estabeleceu a Federação Internacional de Okutoryu Jujutsu, com o objetivo de expandir os ensinamentos para outros países e proporcionar uma plataforma para a troca de conhecimento entre praticantes. A arte se espalhou rapidamente por diversos países da Europa, América Latina e Ásia. Em particular, o sistema encontrou um campo fértil na Finlândia, onde escolas de polícia, forças armadas e civis começaram a adotar o Okutoryu como parte de seu treinamento de defesa pessoal e combate. A popularidade do Okutoryu se deve, em grande parte, à sua versatilidade, ao seu foco na realidade do combate e à ênfase em técnicas de fácil aprendizado, o que permite que pessoas de diferentes idades e habilidades físicas possam treinar e aplicar seus princípios. A arte também se destacou por se manter atualizada com os desafios modernos, incorporando técnicas de combate realistas para situações de risco e conflitos urbanos. Legado de Alvo Ninikito. Alvo Ninikito, o fundador do Okutoryu, é amplamente respeitado não apenas como mestre de artes marciais, mas como um inovador que soube combinar o melhor das tradições com as necessidades do mundo moderno.
Sua visão foi criar uma arte marcial prática e acessível, com foco na segurança, defesa pessoal e crescimento pessoal. Ele também enfatizou a importância do respeito, disciplina e autocontrole nos treinamentos, aspectos fundamentais de todas as artes marciais que o Oku-Toryu mantém até hoje. O legado de Niniketo perdura no Oku-Toryu, que continua a crescer e a se expandir pelo mundo, com centenas de praticantes que buscam não apenas a melhoria física, mas também a formação de caráter e o desenvolvimento de habilidades de vida por meio da prática da arte marcial. O Oku-Toryu Jujutsu combina diversas técnicas de combate com foco na eficiência, simplicidade e versatilidade, tornando um sistema eficaz tanto para a defesa pessoal quanto para o combate corpo a corpo. Cada técnica é projetada para ser rápida e decisiva, com o objetivo de neutralizar ou incapacitar o oponente o mais rapidamente possível. Técnicas de torção de articulações, uso de alavancas em torno de articulações como ombros, cotovelos, pulsos, joelhos e tornozelos. Aplicação de pressão nas articulações para provocar dor intensa e dificultar a mobilidade. As técnicas de torção são executadas rapidamente, aproveitando o desequilíbrio do adversário. São ideais para controle sem a necessidade de causar dano excessivo, sendo úteis em situações de autodefesa. Exemplo de técnica: imobilização de um braço. Consiste em torcer o braço do adversário e levá-lo até uma posição onde ele não pode se mover mais, forçando-o a se render. Técnicas de projeção. Projeções rápidas e decisivas. O praticante aproveita o movimento do oponente para desequilibrá-lo e projetá-lo no solo. Uso de alavancas corporais para facilitar o lançamento, muitas vezes utilizando apenas uma mão ou uma parte do corpo para controlar o oponente. A projeção pode ser aplicada tanto em combate com um único adversário quanto em combate múltiplo, onde o praticante precisa derrubar os oponentes de maneira eficiente. Exemplo de técnica: lançamento com as costas. O praticante segura o braço do oponente, ao mesmo tempo, utiliza seu corpo para se posicionar de modo a lançar o adversário por cima de seu ombro, projetando-o no chão com velocidade. Golpes de impacto. Golpes rápidos e concentrados. O praticante deve ser capaz de atingir com precisão pontos vitais do corpo, com a força suficiente para incapacitar o adversário sem causar danos permanentes. Uso de punhos, cotovelos, joelhos e pés para golpear as áreas mais sensíveis do corpo. Os golpes podem ser usados em conjunto com outras técnicas, como torções ou projeções, para criar uma abordagem mais eficaz no combate. Exemplo de técnica: golpe com a lâmina da mão, um golpe rápido e preciso na parte superior do pescoço ou na lateral da cabeça, com o objetivo de desorientar o oponente ou causar um corte leve nas áreas vitais. Técnicas de controle e imobilização. Imobilizações de longo e curto prazo, muitas vezes exigindo o uso de técnicas de estrangulamento ou pressão nas articulações. Controle da posição do corpo do adversário, muitas vezes utilizando o peso do próprio corpo para limitar os movimentos do oponente. O praticante usa suas próprias posturas de maneira eficiente para manter o controle do adversário, garantindo que ele não consiga reagir de maneira eficaz. Exemplo de técnica: imobilização no chão. Técnica onde o praticante imobiliza o adversário no solo, mantendo uma posição de controle onde o oponente não consegue se mover ou escapar. Defesa contra armas. Desarme rápido e fluido. As técnicas são construídas para desarmar o oponente antes que ele tenha tempo de reagir. O praticante utiliza movimentos circulares e de torção, aproveitando o movimento da arma e do adversário para desarmá-lo de maneira segura. Controle do oponente após o desarme, garantindo que ele não consiga mais atacar. Exemplo de técnica: quando o oponente tenta atacar com um bastão, o praticante usa movimentos circulares para desviar a arma e, em seguida, desequilibrá-lo, lançando-o ao chão e controlando a arma. Técnicas de combate múltiplo: mudança de posição rápida, usando o ambiente a seu favor, como paredes ou objetos próximos, para se proteger e atacar de maneira eficiente. Deslocamento fluido entre os oponentes, alternando entre ofensiva e defensiva para garantir o controle. A habilidade de neutralizar um adversário enquanto se prepara para enfrentar outro de forma eficaz e sem perder o foco. Exemplo de técnica: movimento corporal para evitar o ataque, técnica que permite ao praticante esquivar-se rapidamente de múltiplos ataques, reposicionando-se para enfrentar os adversários com vantagem. As técnicas do Oku-Toryu Jujutsu são uma combinação de simplicidade, velocidade e eficiência,
com um foco claro na autodefesa e no controle do adversário. A fluidez nos movimentos e a capacidade de improvisar são elementos essenciais para o sucesso dentro do sistema, que busca adaptar as tradicionais técnicas de Jujutsu para os desafios do combate moderno. Como vimos, esse sistema é muito mais do que apenas técnicas de combate, ele é uma filosofia de simplicidade, agilidade e controle. Seja para a autodefesa, ou para quem busca entender o movimento do adversário e utilizá-lo a seu favor, o Okutoryu Jujutsu oferece uma vasta gama de ferramentas. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no Mundo Marcial para mais vídeos sobre técnicas e estilos de combate ao redor do mundo. Até a próxima!